Bom, pessoal, resolvi gravar esse vídeo aqui para facilitar, né, as viradas aí, o adensamento do equipamento 1651, né, para o grupo nosso aí do Telegram. Eu, Lucas Batista, do William, né, e o José Lima aí tá acompanhando aí a gente. Então, na verdade, o que nós vamos fazer primeiro? Primeiro é o programa. Nós vamos usar primeiro aqui o Go Global, né, que a gente já usa aí para os datacons, e vamos só inserir um usuário e senha para ele para a gente poder acessar. Então, o usuário e senha eu já coloquei aqui no nosso grupo, tá? O login é esse aqui, ó, né? E o password é esse aqui, tá? Então é simples. O que nós vamos fazer? Ó, o endereço é esse aqui, tá? O endereço IP é esse. Então tem um usuário e senha e tem um endereço. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui o nosso Go Global, né? E nosso Go Global nós já temos aqui, ó, os datacons, o NewBridge, né, que eu já tinha passado aí para vocês há tempos atrás. Neste caso aqui é um novo, né? Então nós vamos digitar esse usuário aqui, né? E vamos conectar, tá? E no que a gente conectar, ele vai pedir um usuário e senha, tá? E é exatamente esse usuário e senha que a gente vai colocar aqui para poder fazer a conexão, ok? Tá aí no grupo de adensamento. Então, uma vez colocado aqui esse IP, e a gente conecta, já tendo o usuário e senha cadastrado, né, ele já entrou automaticamente. Então, a gente vai clicar aqui, ó, no normal desktop. Esse normal desktop, esse programa está sendo compartilhado. Nesse momento estou à noite em casa e provavelmente vai entrar. Se tiver mais gente usando, essa tela cinza aqui nem aparece. Ela dá só uma piscada e volta para o ícone novamente lá da conexão. Então provavelmente ele vai entrar aqui, né? E a gente vai poder dar andamento. Ele demora um pouquinho, tá? E qual que é a ideia? A ideia nossa é, eu fiz o levantamento, né, dos D&Ds do 1651. O do William, a princípio, nós vamos ter que fazer um filtro grande. Então, todos aqueles D&Ds, já é o primeiro filtro, né? E nós filtramos lá os circuitos que estão dando quadro de PCM31, tanto no TX como no RX. A gente entende que eles estão ativos. Mas mesmo e a gente filtra já os que não estão, né, com essa situação, ou loss, ou CIA, né, e já descarta. Então esse é o primeiro filtro para nossa virada. Tá? O segundo filtro, só cliquei no meio aqui. Tá, e a gente vamos entrar aqui então no equipamento. Então o nosso equipamento, nosso foco é o 165101 em VGA CNT, né? E nós vamos entrar nele e vamos tirar todos os circuitos que estão nele e vamos migrar para o Alcatel. Então a princípio, o que nós temos que fazer? Essa tela, né? Sempre tem que ficar aqui um on. Nós clicamos aqui, deixa eu clicar aqui de novo. Clicamos aqui, tá? Duas vezes, tá? Ele vai abrir essa tela aqui pra gente. Aqui vai ser sempre default, tá? Nós vamos sempre usar essa ponta aqui e vamos clicar sempre aqui para achar o nosso nó. Uma vez clicando ali, ele vai carregar essa tela pra gente. Então, para a gente achar o nosso nó 1651 em VGA, né? Nós clicamos aqui duas vezes nesse retângulo aqui, né? 1354, e vamos procurar aqui por nós. Uma vez clicado em nós, vamos entrar em Options para filtrar qual nó que a gente quer, porque senão ele vai, se dar OK, ele vai filtrar todos os nós de todas as redes. Então é nós, Options, e aqui o label, né? Nós vamos digitar, nós vamos filtrar por qualquer contendo, né? Contendo, no caso nós estamos procurando o 1651 em VGA CNT. Então vou colocar um filtro grande aqui, ó, em maiúsculo, VGA. Então eu quero procurar um label que tenha VGA. Vou aplicar e aqui ele abriu vários labels. Vou ampliar a tela aqui. Vou clicar aqui para aumentar aqui o tamanho da coluna. E aqui eu vou procurar o VGA AM1651 VGA CNT01. Aí já achei ele aqui. Tá, vou clicar duas vezes nele. Então achei VGA
VGA 1651, VGA CNT 01, cliquei 2 vezes. O que nós vamos procurar aqui? Abriu essa tela aqui pra gente. Nós vamos procurar aqui em Pets, tá? Pets. Então a gente seleciona Pet e já dá o OK. Uma vez dando o OK, nós estando dentro do elemento 1651 em VGA, vamos ampliar a tela aqui. Isso aqui é uma tabela, onde nessa primeira coluna, se eu clicar 2 vezes aqui em cima, ele vai aparecer para a gente o número dos circuitos, né? Então esse aqui é o PET do 1651, todos os circuitos que estão lá, né? Nesse PET. Então se a gente observar bem, aqui tem os circuitos que estão operação status enable, né? Tá em serviço, tá comissionado, né? E tem os aqui que estão já em disable. Esses em disable já, né, não estão habilitados aí para funcionar mais. Provavelmente deve estar em histórico no STC, ou seja, na prática ele não está habilitado. Então o que nós temos que fazer? Então todos esses circuitos aqui que estão em enable, inclusive esses que não tem número de circuito, todos esses circuitos aqui que estão em enable, nós vamos ter que migrar para o Alcatel. Todos, para a gente desativar o 165101, né? Então, o que seria a ideia? Eu passei essa tabelinha aqui para o Duílio, eu copiei aqui esses circuitos todos, né? Para a gente já começar os filtros. O Duílio vai ver para a gente se esses circuitos aqui, né? Todos esses circuitos aqui, se estão habilitados ou desabilitados lá no STC, né? E já é um primeiro filtro. O segundo filtro eu já fiz na prática. Eu peguei todo esse elemento aqui, criei essa tabela aqui, tá? E essa tabela aqui, o que ela faz? É a tabela 1651, é uma tabela na prática das posições de D&D. Então eu estou considerando aqui nessa tabela, que está aí no grupo aí, né? Todas as opções que estão em OK 31. Então significa que tem um quadro PCM 31 tanto no TX como no RX. Ou seja, entende-se que esse circuito esteja inteiro, né? Então aqui tem a primeira coluna aqui que está dando CIA, que seria o TX meu para o canal, e o RX. Então é CIA, tanto TX como RX. Então é um circuito que está dando CIA dos dois lados, já não interessa para a gente, né? Então esse aqui está dando CIA e está dando tudo zero do outro lado, isso aqui está vago, isso aqui está dando OK, ou seja, um quadro PCM 31, um TX, mas está dando CIA no RX, não estou considerando. Então estou considerando todos os canais onde estão dando quadro PCM 31, tanto no TX como no RX. Então eu filtrando todo o 1651.1, tá? Eu verifiquei que essas posições de D&D estando em verdes, estão com o quadro PCM 31 tanto do TX como do RX, tá vendo? Selecionei elas em verde. 1651 no sub 1, tá? Tem um sub 1, tá aqui. Depois tem um sub 2, tá? Tem um sub 2, que são esses aqui. Tá? Esse aqui já é um segundo filtro. Então todos que tiverem lá com o circuito ativo, porém a posição dela no canal, né, do SDH, né, estiver lá configurada lá para 9B36A1, já está aqui como ela está dando CIA. Então o que nós temos que fazer? Primeiramente, vamos ter que entrar aqui no equipamento, né? O Duílio vai ver isso aqui para a gente no STC. Então o que a gente faz? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, tem um circuito aqui de Belo Horizonte, né? É o 509 1659. Vamos começar por ele. A gente dá um duplo clique nele. Nós vamos pegar aqui a rota Routing Display, né? Damos OK. Aí o que ele vai trazer aqui pra gente? A rota do circuito. Então eu voltei esse filtro aqui. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui. Vou pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui de baixo. VGA SAL 5030438. Está desabilitado. Vamos pegar esse aqui, ó. VGA 5015780, que está habilitado.
Cleared, comissionado, implementado, comissionado. Vamos pegar esse aqui, ó, BGA 501.57.80, duplo clique, hold display, vamos ver a rota dele, tá? Aí na rota, aí ele aparece aqui, ó, ele tá verde, ou seja, ele tá cross conectado. Se aqui tivesse, não tivesse cross conectado, ele estaria com um X aqui no meio. Se tivesse com algum defeito, ele estaria aparecendo aqui pra gente uma indicação, né, em vermelho. Então aqui aparece a ponta dele aqui, ó, de Belo Horizonte, e a ponta dele aqui em Varginha, tá vendo? Olha lá, 1651 Varginha 01, RAC 1, Shelf 2, tá vendo? Ó, você põe o mouse aqui em cima, ele te mostra. RAC 1, Shelf 2, slot 6, tributário 2. Ou se der um duplo clique aqui, pera aí, se eu clicar com o botão direito e colocar aqui em Display Info, pera aí, Display Info não, selecione, editar, show 7 atributos. Aqui, ó, no show 7 atributos, para não ficar saindo a informação, ele vai estar aqui, ó, 1651 VGA CNT 01, né? RAC 1, SR2, Shelf 2, slot 6, tributário 2. Tá aqui, ó, tributário 2. Então, o que acontece aqui, ó, Shelf 2, né, RAC 1, Shelf 2, slot 6, tributário 2. Então, a gente vai ter que criar agora também, na coluna aqui do Excel, a coluna, a posição do tributário do equipamento, né? Onde começa aqui esse cara aqui, ó, 9B16A1, provavelmente deve ser o tributário 1 do elemento. A gente vai ter que bater no D&D lá, criar uma coluna aqui, né? Vamos criar uma coluna. E essa coluna a gente vai colocar exatamente aqui o tributário do equipamento, né? A sequência inicial do tributário do equipamento. Para que isso? Então a gente consegue aqui nessa rota, né, saber a ponta A e a ponta B do circuito que está ativo no equipamento, tá? Então o que a gente vai ter que fazer, né? E esse circuito aqui ele está íntegro, não está apresentando alarme nenhum. Nós vamos ter que criar agora um circuito em paralelo. Então nós vamos primeiro pôr o número do circuito, né? Põe o nome do circuito, ver a posição dele. E a gente vai colocar qual equipamento A que ele está, qual equipamento B que ele está, né? No caso Varginha, no caso Belo Horizonte, né? Achar a correspondência dessa posição de D&D dele, né? Com o circuito, criar uma coluna, né? Com base aqui nos tributários, ó. Com base aqui a informação do tributário dele aqui em Varginha, ó, por exemplo, ó, né? Então a gente vai no D&D, a gente vai saber se esse RAC 1, Shelf 2... slot 6, tributário 2, né? Qual posição de D&D que ele está chegando aqui. E aí a gente dá aquela sequência. Então nós vamos criar a coluna e vamos dar essa sequência aí nessa posição. Uma vez criada essa posição, a ideia é o seguinte. A ideia é a gente pegar, para facilitar, para usar o mesmo jumper, tá? A gente cria uma tabela de troca. Então a gente vai ver com o pessoal lá em Belo Horizonte, né? Com os técnicos lá da Mário Pires, né? Qual que seria a posição mais fácil do Alcatel, a posição de D&D do Alcatel para essa virada aí, que vai sair do 1641, né? Vai sair do 1641 em Belo Horizonte. Deixa eu entrar aqui novamente. Detalhes, informações, cancelar. Detalhes, atributos. Então aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, lá em Belo Horizonte, ó, 1641 BHE Mário Pires e tal, slot 3, tributário 2, para o equipamento Alcatel. Qual é o equipamento Alcatel que seria próximo, para não precisar ter que fazer outro jumper, né? Aí o técnico lá vai passar pra gente, nós vamos colocar na tabela aqui, vamos criar outra coluna, colocar na tabela, no caso aqui, esse aqui é a existente, nós vamos criar mais colunas aqui,
e vamos colocar para as programadas, né? Então a gente, por exemplo, aqui, ó, a gente insere colunas, nós vamos inserir outras colunas aqui, ó, inserir, inserir. Então, para que isso? Essa aqui é a opção, vamos supor, existente e para onde vai. Então tem um lado de VGA e tem um lado de PHE. O lado de VGA vai ser a mesma coisa. Para a gente evitar fazer jumper, nós vamos ver qual a posição de SDH Alcatel, né, que a gente pode usar para que o jumper desse circuito aqui, né, da ponta A de D e D, consiga chegar nesse jumper aqui do circuito novo. Tanto VGA como BHE. Entendeu? Essa ideia vale para VGA, São Lourenço, para outras localidades também que nós vamos criar. Uma vez feito isso, né, aqui que nós temos que fazer? Nós temos que entrar no programa, e vamos criar a rota do circuito, né? Vamos criar a rota do circuito. Então, para no vídeo não ficar extenso, né, a gente vai fazer o levantamento desses dados primeiro, depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando como que cria a rota para o circuito. E essa seria a ideia, né? Vamos fazer isso, vamos fazer os filtros, né, dos circuitos aqui que ó, estão desabilitados aqui. Pode ser que estão até ativos no STC, mas esse aqui já está desabilitado, esse é circuito da Oi e tal, né, que fica ativo lá, mas não está funcionando mais, porque olha só, eles estão desabilitados. Esses nós não vamos virar, tá? Nós vamos anotar ele que estão ativos no STC, mas já desabilitado no equipamento, né? Nós vamos bater aqui a posição dele aqui, né? Na rota dele aqui, ó, né? Hold. E a gente vai perceber aqui, tá vendo? Ó? Ele tá já com X aqui, ou seja, ele tá com problema, né? Ele não tá ok. Ele não tá ok. Tá? Se ele tivesse ok, ele no enable aqui, ó, no hold, ele vai estar pra gente aqui, ó, verdinho. Então nós não vamos virar esses circuitos, tá? Possivelmente nós vamos pedir a desativação deles, se eles estiverem ok no STC. Então esses são os filtros, né? A princípio, vamos fazer isso, tá? Vamos fazer todos os filtros para trabalhar com circuitos que estão só realmente ativos. Aí no próximo vídeo, eu vou entrar aqui no equipamento e a gente vai poder, eu vou fazer a cross conexão. Então o que nós vamos fazer? À medida que essa tabelinha estiver pronta aqui, né, do D para acertado com o pessoal de Belo Horizonte ou das pontas, as possíveis posições lá do Alcatel e de VGA também, né, para evitar passar o jumper, nós vamos fazer a configuração, nós vamos fazer o circuito, aqui nós vamos fazer a configuração do circuito da ponta A para a ponta B. Aí eu vou fazer um outro vídeo explicando como que a gente faz isso, dessa configuração. Uma vez feita a configuração, né, aí vai ser possível a gente fazer o loop, fazer um teste ponto a ponto, né, marcar as viradas, né, marcar as viradas aqui com o pessoal e fazer a virada de um por um, né. A gente faz a virada de um por um. Então acredito que inicialmente esse vídeo vai servir para isso, né. Então se vocês tiverem alguma outra dúvida, né, com relação, é só dar um stop no vídeo, né, volta aí, né, e a gente mostra direitinho aqui no programa como que funciona, ok? Vou dar um pause aqui e vou mandar esse vídeo aí para o canal.